Arquivo 15. Classificação sob investigação. Data de registro: 21 de abril de 2026. Origem: Laboratório de Propulsão JET, Pasadena, Califórnia. Status: anômalo. Em 21 de abril de 2026, a NASA divulgou um comunicado oficial. O conteúdo era simples e revolucionário. O rover Curiosity, que opera em Marte desde 2012, havia detectado mais de 20 compostos orgânicos complexos preservados em amostras de argila. Entre eles, uma molécula com estrutura que lembrava um proto-DNA primitivo, os blocos de construção da vida como a conhecemos. A descoberta foi publicada na revista Nature Communications. Os cientistas a descreveram como decisiva na busca por vida extraterrestre. As amostras vinham de uma região chamada Glen Torridon, dentro da cratera Gale, uma área com forte evidência de que abrigou água líquida bilhões de anos atrás. O Curiosity havia coletado essas amostras em 2020. Mas a análise química completa, que revelou as moléculas orgânicas, ocorreu apenas em abril de 2026. 6 anos depois, ninguém questionou por que a análise demorou tanto. Ninguém perguntou por que a amostra foi reanalisada naquele momento específico. Ninguém notou o que havia acontecido exatamente 24 horas antes. Os logs operacionais do Curiosity são mantidos em bancos de dados seguros. Cada comando enviado ao rover é registrado: hora, origem, autenticação, conteúdo. Em 20 de abril de 2026, um comando remoto foi enviado para o Curiosity. O comando instruía o rover a executar uma análise química específica, precisamente a análise que revelaria as moléculas orgânicas no dia seguinte. O comando foi autenticado, passou pelos protocolos de segurança. O sistema aceitou como legítimo, mas havia um problema. O comando não veio do Laboratório de Propulsão JET, não veio da NASA. Os registros mostram que a origem era uma estação de pesquisa privada desativada em 2018, uma instalação que já não existia oficialmente, uma infraestrutura que havia sido removida dos mapas. O comando carregava credenciais válidas, certificados de acesso, chaves de autenticação, assinaturas criptográficas que correspondiam a protocolos descontinuados há anos. Como alguém ou algo possuía essas credenciais, era a primeira pergunta. Porque alguém queria que aquela análise específica acontecesse naquele dia exato era a segunda. A NASA confirmou a autenticidade do comando quando questionada internamente. Confirmou que as credenciais eram reais, mas nunca explicou a origem. O evento foi classificado, os logs foram lacrados, e a descoberta das moléculas orgânicas continuou sendo celebrada como uma vitória da ciência humana. A estação de pesquisa privada que supostamente enviou o comando era uma instalação de bioengenharia localizada no deserto de Nevada. Era operada por um consórcio internacional de pesquisadores privados entre 2015 e 2018. O objetivo da estação nunca foi divulgado publicamente. Registros corporativos indicam que a pesquisa envolvia análise de extremófilos, organismos que vivem em condições extremas. O fundador da estação era um astrobiologista russo de reputação contestada. Em 2019,
Um ano após o fechamento da instalação, ele desapareceu. Seus arquivos pessoais nunca foram encontrados. Sua pesquisa nunca foi publicada. As amostras que ele coletava também desapareceram. O que torna isso relevante é o seguinte: documentos vazados em 2024 sugerem que a estação privada estava desenvolvendo um sistema para comunicação com sondas espaciais, um sistema que poderia contornar os protocolos oficiais de autenticação da NASA, um sistema que poderia enviar comandos disfarçados de transmissões legítimas. Os documentos não confirmam que tal sistema foi construído, mas indicam que a intenção existia. E se tal sistema existiu, ele poderia ter permanecido operacional mesmo após o fechamento da estação. A análise do comando que ativou o Curiosity revela detalhes técnicos perturbadores. O comando não era uma transmissão simples. Era um pacote de dados complexo que incluía não apenas a instrução de análise, mas também algoritmos de processamento de imagem, protocolos de interpretação de dados e parâmetros de busca especificamente calibrados para detectar estruturas moleculares específicas. Quem enviou o comando sabia exatamente o que o Curiosity deveria buscar. Sabia qual amostra deveria ser analisada. Sabia qual resultado apareceria. É como se alguém já soubesse o que Marte guardava. Como se alguém tivesse sido lá antes. A NASA abriu uma investigação interna. Os registros dessa investigação permanecem confidenciais. Mas em novembro de 2025, antes da divulgação pública em abril, um memorando vazado de um funcionário do JPL alertava: as moléculas orgânicas encontradas não têm origem natural conhecida. Sua estrutura molecular é consistente demais, muito bem organizada, muito propositadamente colocada, como se tivesse sido depositada lá. Como se alguém ou algo tivesse colocado aquelas moléculas especificamente para que fossem encontradas. Existe uma pergunta que nenhum comunicado oficial respondeu. Se as moléculas foram depositadas em Marte propositalmente, quem as colocou lá? Quando? Com que objetivo? A resposta mais simples seria: foram os próprios pesquisadores, talvez a estação privada, talvez agências governamentais secretas, talvez missões não documentadas para Marte entre 2015 e 2020. Mas há uma segunda possibilidade que permanece não dita, uma que a NASA jamais confirmará publicamente. Se alguém em Marte enviou o comando para o Curiosity, usando credenciais de uma estação que deveria estar desativada, então alguém em Marte tem acesso à infraestrutura de comunicação que supostamente apenas o governo americano controla. Alguém em Marte pode estar observando, comunicando-se através de protocolos que fingem ser antigos e desativados, esperando que encontrássemos as moléculas, esperando que compreendêssemos. O Curiosity continua operacional em Glen Torridon. Os comandos continuam sendo enviados pela NASA oficialmente. Mas em algum lugar, nos bancos de dados lacrados do Laboratório de Propulsão JET, registros mostram que há mais de 12 comandos não autorizados desde abril, todos eles originários de coordenadas que não existem nos mapas, todos eles autenticados por credenciais de 2018. Ninguém sabe quem está enviando.
Ninguém sabe porque o Curiosity continua obedecendo. Transmissão encerrada.